Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos fazer hoje essa gracinha de vestido. Um vestido, como vocês estão vendo, super infantil, muito gracioso e uma costura muito gostosa de fazer. O molde é fornecido gratuitamente até 2 ou 3 anos, se não me engano. Vocês podem encontrar o molde na descrição do vídeo. A descrição fica logo abaixo do vídeo. Lá vocês encontrarão o link para o molde gratuito, encontrarão o link para o site que vende esses tecidos e encontrarão todos os demais links para as páginas Dona Fada. Vamos começar então? Vamos começar dando uma dica aqui para vocês do corte do tecido. Na minha área de filmagem não cabe o tecido aberto, mas eu estou com ele aqui dobrado. As estampas Baby da Evil Estampas, elas são feitas na largura do tecido. Isso significa o quê? Nós temos um barrado aqui no total com 1,45 m. Um barrado de um lado e o barrado do outro lado. Então nós teremos aqui duas faixas de 1,45 m. Nós poderemos usar este metro de tecido para fazer 2 vestidinhos, no mínimo, de até 3 anos. Se você for fazer um vestido trapézio, por exemplo, dá muito mais do que 2. Eu estou me referindo a um vestido com bastante franzido. Até 2 anos bastante franzido, com 3 anos com um pouquinho menos de franzido. Mas dá para fazer até 3 anos, a gente usando o barrado para a saia e fazendo a parte da pala em outro tecido. E aqui é a segunda dica. Os tecidos sublimados são 100% poliéster. Alguns são menos quentes, outros são mais quentes, mas todos de alguma maneira eles são mais quentes do que um algodão, evidentemente. Então a sugestão é que quando você usa um tecido 100% poliéster para crianças em especial, que você tente fazer a pala do vestido em algodão, porque a parte da saia que é mais folgada, ela não esquenta tanto. O problema maior seria sempre a pala. É o que nós vamos fazer aqui. Eu vou cortar o barrado no comprimento que eu quero, eu estarei fazendo aqui um vestidinho para 2 anos, e eu conseguirei, com este metro de tecido, fazer 2 vestidos para 2 anos franzidos. E agora nós vamos então ver como é que nós vamos fazer a pala. Vocês viram nas fotografias iniciais que a palinha da frente tem uma preguinha na frente. O molde não tem essa prega, está bem? Eu estou dando para vocês um molde simples. E vou mostrar para vocês uma maneira simplíssima de fazer essa prega. Você dobra o tecido que você vai usar para a pala. A prega, no meu modelo, ela tem 4 centímetros aqui na frente. Quando nós temos que fazer uma prega desse estilo, que tem uma determinada medida, nós precisaremos sempre ter o dobro dessa medida. Por quê? Para que uma prega tenha 4 centímetros, eu vou ter os 4 centímetros na frente, os 2 que vai para baixo de um lado, mais 2 que vai para baixo do outro, certo? Então eu preciso de 4 centímetros. Dobrei o meu tecido, marquei 4 centímetros aqui, fiz um risco com a caneta de tecido e já passei uma costura. Vou mostrar para vocês. Aqui está a nossa prega, que depois de cortada nós vamos dobrar dessa maneira. Muito bem, depois de passar essa costura, eu vou pegar o meu molde da frente e vou alinhar na costura, tá bom? Vou alinhar aqui na costura e vou recortar da seguinte maneira. Venho cortando aqui, acompanhando o molde, e quando chegar aqui, eu vou subir para cortar. Eu vou mostrar para vocês que fica mais simples vocês verem como é feito.
Existem outras maneiras, claro, de você fazer essa prega na frente. Eu estou mostrando para vocês a maneira que eu acho mais rápida e simples e que deixa a prega exatamente no centro e bem feitinha. Porque às vezes a gente vai fazer no tecido, depois de cortado, a gente marca o molde, vai fazer, costurou um pouquinho fora do lugar, a prega sai do centro. Dessa maneira não, ela vai ficar no centro de qualquer maneira. Seria isso aqui, olha. Vamos recortar o molde acompanhando o molde. Cheguei aqui no decote, eu vou cortar esse decote. Até perto aqui da costura. Pode cortar até exatamente em cima da costura se você quiser. Dessa maneira, não precisamos de tudo isso. Então nós recortaremos dessa maneira. Por que que nós vamos fazer isso? Vou mostrar para vocês. Agora, quando nós formos fazer a prega aqui da frente, nós vamos abrir isso daqui que nós fizemos, certo? Aqui onde está marcado o vinco aqui do tecido, nós vamos alinhar exatamente aqui onde está a costura, de um lado e do outro. Alfinetamos. Agora nós vamos recortar essa sobrinha de tecido acompanhando o decote. Aqui está. Vocês observem que eu deixei o tecido para cá para que ele possa acompanhar o decote. Se eu tivesse cortado reto, ele não alcançaria o decote aqui nas laterais. Vejam como ficaria se eu tivesse que fazer um molde. É mais complicado fazer isso no molde, porque você teria que fazer esse recorte do que cortar da maneira como eu estou mostrando para vocês. Dobrou, alinhou o centro e recortou. Nós vamos passar a ferro agora e vamos fazer o enfeite que nós quisermos aqui na frente. A parte das costas não tem, a parte do forro não tem a prega. Então, a parte do forro nós vamos cortar exatamente na dobra do tecido. Cortada a frente, nós cortaremos então as costas 4 vezes, tecido principal e forro. Estou usando tricoline branco no tecido principal e no forro. E a golinha, nós vamos fazer como sempre fazemos. Nós vamos copiar a nossa golinha no forro, viraremos para espelhar e copiaremos o outro lado da gola. Depois disso, nós vamos colocar o nosso forro sobre o tecido principal. Está aqui, olha. Nós vamos colocar o forro sobre o tecido principal com o lado direito do tecido principal voltado para o lado direito do forro. Nós fizemos o desenho da gola do lado avesso. E vamos costurar ao redor da gola, deixando sem costurar a parte do decote. Vamos costurar exatamente sobre o risco que fizemos. Nós começamos costurando a golinha. Então eu costurei, como eu indiquei para vocês, recortei, deixando uma margem de tecido bem pequena. Fiz uma marca indicativa aqui do que é frente, tá bom? Pra gente saber na hora de colocar no vestido. Depois de recortado, é só a gente virar. Viradinha, nós vamos assentar as duas golinhas no ferro e reservar para usar na nossa pala.
A nossa palhinha foi passada a ferro, estamos com a nossa prega aqui centralizada. Cortei o forro sem a prega, como eu indiquei para vocês, na dobra do tecido. Agora, se você quiser fazer algum enfeite aqui nessa prega, o momento é esse. Nós vamos fazer, se você quiser fazer, antes de fechar a pala, antes de forrar a pala. Então, por exemplo, você pode pôr um bordado inglês, você embute esse bordado inglês aqui dentro da preguinha. E pronto, fica bonitinho. Depois a gente vai colocar botõezinhos aqui. E esse tipo de arranjo é bom a gente fazer já antes de começar a fechar a pala, que é para não ter problema depois, tá bom? Então, por exemplo, esse exemplo, podemos fazer dessa maneira. Podemos fazer um enfeitinho apenas com um biquinho aqui branco, dos dois lados, fica uma coisa mais delicada. Podemos ainda colocar uma cianinha aqui embutida. A gente costura no meio aqui da cianinha, ela vai ficar só com a pontinha, com a ondinha de fora, dessa maneira. Faremos dos dois lados, como vocês preferirem. Ou podem simplesmente deixar com uma preguinha e colocar só os botõezinhos. Uma opção também, se você quiser enfeitar ainda mais, é colocar, por exemplo, você coloca aqui um bordadinho inglês dos dois lados, claro, né? E depois coloca cianinha, um biquinho, e assim você vai enfeitando mais. Enfim, as possibilidades de você enfeitar a frente da pala são infinitas. Então, depois que você decidiu o que você vai fazer e costurou aqui na frente da pala, nós vamos então fechar essa pala. E para fechar, o sistema é o de sempre. Estamos aqui com a pala já enfeitada, se você quis enfeitar. Nós vamos costurar ombro com ombro, frente e costas, direito do tecido voltado para o direito do tecido. Costurado o ombro do tecido principal, faremos a mesma coisa com o forro. Nós já colocamos os enfeites na pala e já fizemos a golinha conforme indicado. Agora nós vamos colocar a golinha na pala para poder embutir. Estamos aqui com a nossa pala do lado direito, as nossas duas golinhas com o lado direito, ambos voltados para nós. E eu vou dar uma dica agora para vocês para a colocação dessa golinha, que é uma dica muito importante. Nós temos aqui as duas golinhas, temos o decote. Parte da frente das duas golinhas é essa. Se você alinhar essa gola aqui onde eu marquei o centro, eu marquei aqui o centro da golinha e fiz uma marcação onde seria o centímetro de margem de costura. Então, se você, porque nós vamos ter que costurar essa golinha aqui, se você alinhar a ponta dessa golinha aqui no centro, a ponta da golinha do lado de lá, alinhada ali no centro, você vai observar que a hora que você usar o centímetro de margem de costura, a golinha não vai estar encostada uma na outra, porque ela abre para baixo. Então, o que a gente faz? Você faz essa marcação e alinha a golinha, aonde a costura vai, você alinha no centro. A outra golinha, a mesma coisa, você vai sobrepor uma outra e alinhar no centro, aonde nós fizemos a marcação da costura. Assim, a hora que você fizer a costura, a golinha vai estar perfeitamente encontrada uma com a outra, tá bom? Bom, então nós vamos alinhar essa golinha e vamos alfinetar toda aqui no decote, tá bom? Depois que nós alfinetamos
ou passamos uma costurinha bem rente à margem, nós vamos pegar o nosso forro, direito do forro, alinhar sobre o direito da palhinha, onde a golinha já está, e aí sim nós vamos costurar esse decote usando a margem de costura que nós temos de 1 centímetro. Depois de costurado esse decote, nós vamos então fechar aqui a parte do centro das costas e, com cuidado para não costurar a gola, vamos costurar também as duas cavas. Costuramos. Depois de costurado, nós temos que cortar o excesso de tecido, em especial porque este tecido é branco, ele aparece do lado direito. Então você deixa uma margem pequena de tecido, corta bem direitinho, sempre do mesmo tamanho, para que não fique feio do lado direito. E faça os piques só na costura curva, bem pequenininhos. Eu fiz aqui das duas maneiras para vocês poderem ver. Cortei com a tesoura reta e cortei com a tesoura de picotar. Nós vamos virar e vocês vão ver o efeito do lado direito. Independente de ser com a tesoura reta ou tesoura de picotar, vocês vão, depois de virado para o lado direito e terminado o vestido, fazer uma costura de reforço pelo lado direito. Porque nós temos uma margem de tecido muito pequena, tanto no corte reto quanto no corte picotado. Então agora, já costurado, viraremos para o lado direito. Pelo lado da frente, que é o lado fechado, a gente puxa o lado das costas. Puxa pela golinha e ele vai sair de maneira bem simples e rápida. É fácil. Aqui está. Não sei se está dando para vocês verem, mas ele fica ligeiramente transparente. Então aparece do lado direito a costura. Por isso nós cortamos ela bem retinha e bem por igual, para que fique uma marca por igual ao lado da cava e da parte de trás. Aqui na parte de trás, como vocês viram, eu cortei com tesoura de picotar. Vocês vejam, se você olhar bem, aparece o picote, tá bom? Eu fiz isso justamente para vocês poderem ver a diferença e escolherem. Cortem com tesoura reta ou com tesoura de picotar. E agora então, com a nossa pala já virada, nós vamos direito das costas sobre o direito da frente, alinharemos as costuras da cava e vamos fechar a pala costurando de um lado ao outro, tanto um lado quanto o outro lado da pala. Depois de fechada a pala, nós vamos fazer uma costura acompanhando a pala toda, mas isso eu mostro para vocês já já. Depois que nós costuramos as partes laterais da pala, nós estaremos então com ela dessa maneira. Aqui nessa costura eu fiz o seguinte: eu costurei, tirei o excesso do tecido, como fizemos nas outras costuras, virei para o lado das costas e, com ele aberto ainda, eu passei uma costura de reforço de um lado ao outro, pegando o tecido principal e forro. Ao redor aqui da cintura da pala, eu passei bem rente, não sei, acho que não deve dar para ver, mas aqui bem rente a barrinha aqui da pala, eu passei uma costura ao redor da pala toda, pegando o tecido principal, dando a volta, pegando o forro. Passei essa costura na largura de 2,5 do ponto. Por que que eu fiz isso? Eu estou usando aqui, para tecido principal e forro, o mesmo tecido. Então, quando a gente usa o mesmo tecido, não costuma dar tanto problema. Mas quando você usa tecidos diferentes, em especial se você for usar o oxfordine na pala e tricoline no forro, a hora que a gente costura a saia no tecido principal, a tendência da gente é ir puxando o tecido de baixo para ir ajeitando.
Então, com bastante frequência acontece de depois que você costura a saia no tecido principal e vai fazer o acabamento no forro, o tecido principal aqui está maior do que o forro. A gente passa essa costura para evitar isso. Quando você costura no ponto reto, tá bom? Não é para usar zigue-zague e nem overlock aqui. Tanto o zigue-zague quanto o overlock tem elasticidade, então não adiantaria nada para isso que nós precisamos. Nós precisamos que esse tecido não fique cedendo quando a gente colocar a saia. Então a gente passa uma costura, se quiser pode passar duas até, se você achar que o tecido tem muita maleabilidade, e depois a gente costura a saia na pala. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos costurar a saia na pala com a saia aberta. Nós não vamos fechar a saia primeiro. Nós estamos aqui com o tecido da saia. Eu vou fazer essa saia abotoada até embaixo. O vestido será aberto atrás, abotoadinho até embaixo. Então, eu cortei o painel da saia no tamanho necessário. E agora eu vou fazer aqui o acabamento para esse abotoamento. Como eu faço isso? Eu vou pegar um tecido, aqui eu cortei no tricoline mesmo, o mesmo tecido da pala, com 6 centímetros de largura e com o comprimento da saia. Vou virar esse tecido, passar a ferro e depois eu vou costurar aqui pelo lado direito. Aqui está, faz de conta que nós já costuramos aqui. Depois que nós costurarmos, e aqui você pode usar meio pezinho da máquina só, meio centímetro de costura. Nós vamos virar para o lado avesso, desta forma, deixando um tantinho do tecido principal para dentro, para o lado avesso, e vamos passar uma costura aqui e aqui para formar o abotoamento. A largura que eu estou fornecendo para vocês aqui de 6 centímetros, vocês podem aumentar se forem, por exemplo, usar um botão maior, tá bom? É só uma sugestão. Então, depois que nós costuramos dos dois lados a tira do abotoamento, nós vamos passar os 2 fios de franzir a partir da tira do abotoamento. Daqui para lá nós passaremos os 2 fios de franzir até o outro lado da saia, para depois franzir e colocar a saia na pala. Passamos os 2 fios de franzir. O nosso acabamento aqui do abotoamento já está feito. E vocês vejam que eu costurei deixando um tantinho do tecido principal para o lado avesso. Assim, aqui do lado direito, este acabamento branco não vai aparecer. Do acabamento para lá, nós passamos os 2 fios de franzir. Depois de passar os fios de franzir, nós estamos fazendo uma saia com um painel só. Para os tamanhos fornecidos no molde, um painel só dá, tá bom? Não vai precisar cortar em 2. Marquei o centro da saia, marquei o centro da nossa pala. Direito da saia, direito da pala, viraremos um sobre o outro. Vamos alfinetar o centro de um no centro do outro. E vamos franzir de um lado até o centro e depois do outro lado até o centro. Nós temos aqui no canal, se não me engano, foi o primeiro vídeo postado no canal, que explica a colocação dessa saia na pala aberta e o acabamento interno de maneira bastante clara. Então nós não vamos repetir esse processo, eu vou deixar o link para vocês. Uma dica: como nós estamos trabalhando com a saia em tecido de poliéster, e poliéster normalmente desfia bastante, o que eu faço? Eu selo aonde eu vou franzir para evitar que fique desfiando. Na hora que você começa a puxar o fio do franzido, ele desfia muito. Então eu selo, não passo zigue-zague nem overlock. Eu selo com o isqueiro. Para quem não sabe, selar é isso aqui, olha, você pega um isqueiro e passa
rapidamente, ele sela, não vai mais desfiar. Isso pode ser feito em tecidos sintéticos, em algodão não funciona. Nós fizemos um acabamento interno aqui, que é para fazer o abotoamento, certo? Então, abotoado ele fica dessa maneira. Nós faríamos as casas aqui e colocaríamos os botões aqui. Se você tem dificuldade em fazer casas, seria muito mais casas para fazer, claro, não só as da pala, mas as da saia também. Se você tem essa dificuldade, uma opção é você fechar da maneira como está, olha. Nós cruzamos como se fôssemos abotoar. Aí você costura aqui, até embaixo. Deixa o necessário, que seria a carcela normal, e costura. E depois faz as casas, só uma aqui e as casinhas da pala, e prega os botões aqui. Seria um falso abotoamento na parte de baixo. Você não teria que fazer essas casas. Mas eu vou fazer as casas até embaixo. Depois que nós colocarmos essa saia também, é que nós vamos fazer então a barra, tá bom? Primeiro a gente coloca a saia, depois vê direitinho aqui e faz a barra. E a barra é uma barra simples que você pode fazer virando e virando aqui, ou você pode cortar aqui, passar uma cianinha, fazer aquele acabamento bonitinho com cianinha que a gente faz. Eu vou terminar então para a gente ver o resultado final. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Obrigada.